Olá, irmãos e irmãs! Vamos ouvir a palavra de Deus, levar a mensagem para o nosso dia. Não se esqueça de, no final, assim que acabar a homilia, compartilhar com seus contatos no WhatsApp. Se inscreve no nosso canal aqui embaixo, se não é inscrito, deixa uma curtida para nós e o seu comentário. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho inicia dizendo sobre o reino de Deus, que pensavam que ia chegar logo. E justamente nesse pensamento, de pensar que o reino de Deus ia chegar rapidamente, Jesus explica essa parábola, coloca essa parábola para um pouco esclarecer que o reino virá, que Jesus virá novamente na segunda vinda, que seria o reino para nós de maneira plena. Mas antes devemos lembrar e sermos fiéis aos dons que Deus nos confia. Como aqui estamos vendo e escutamos que um homem vai ser rei, vai ser coroado, e enquanto vai ser coroado, ele chama 10 empregados e entrega 100 moedas a cada um deles. 100 moedas de prata. Essas 100 moedas representam os dons que Deus vai nos confiando ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Semelhante a um pouco o evangelho do domingo passado, que falava das parábolas dos talentos. Só que aqui Deus confia a mesma coisa para cada um. Não é mais 1 talento, nem 3, nem 5. Nos fazendo aqui indicar que o Senhor nos dá a todos a sua graça e os seus dons.
Porém, a resposta às vezes pode ser diferente, a forma como nós produzimos os frutos. Os dois primeiros empregados, que são os que fazem render a quantia recebida, nos fazem pensar a fidelidade deles. A fidelidade ao pouco, como de Jesus. Fosse fiel no pouco, nas pequenas coisas de Jesus. E aí é que está para nós um chamado desse evangelho de hoje. Nos preparar para encontrar Jesus é ser fiel no pouco que Deus vai nos confiando. Ser fiel ali na minha oração de cada dia, ser fiel na leitura da palavra, ser fiel no amor aos irmãos, ser fiel no nosso trabalho, nas nossas tarefas, ser fiel naquilo que Deus vai nos colocando, a fidelidade. Então nós aqui nesse evangelho somos chamados a pensar: eu tenho sido fiel nas pequenas coisas para que Deus me confie as grandes? Mas o último exemplo, que é o exemplo do homem que não foi fiel, que procurou guardar, ou como diz aqui, tentou colocar num lenço, abafar assim os dons, ou abafar aquilo que Deus lhe confiou, não sendo fiel, é um testemunho que não devemos seguir. Porque justamente esse homem teve medo, pensou que o Senhor era severo, e nós precisamos também pensar que, como nós também podemos, pela tentação do medo, ou talvez por sentimentos pessoais, ou pela situação que estamos passando em alguma ocasião, que somos tentados a não trabalhar para gerar os frutos, a não sermos fiéis. Então, aqui nos cabe pensar: em algum ponto da minha vida eu não estou sendo fiel no pouco que Deus está me confiando? Estou evitando um comprometimento maior? Estou deixando para depois, ou evitando talvez alguma situação, evitando algo que poderia gerar um fruto, mas eu tenho sido um impedimento, tenho evitado o trabalho em algum sentido, sobretudo o trabalho de missão ou mesmo de fé que nos tem ao longo do nosso dia. Pensemos, porque o Senhor Ele mesmo corrige esse homem e tira os seus dons, nos fazendo pensar que nós temos tempo para nos corrigir e para sermos fiéis. Mas como não sabemos quando o Senhor virá, precisamos nós pessoalmente estarmos atentos e fiéis, repito, naquele pouco que Deus vai lhe confiando. Para cada um de nós, Deus dá uma confiança muito grande, mas nos convida à fidelidade, uma fidelidade que é diária. Se nós caímos, se nós não estamos dando fruto, procuremos pedir ao Senhor a graça de poder manter o fruto e, sobretudo, de cuidar daquilo que Deus nos confiou. O Senhor está dizendo para nós hoje, isso vale dizer bem claramente, que se você quer ser fiel, você vai conseguir, mas vai conseguir se você pedir ou justamente buscar com fé os dons que já estão no seu coração, que você recebeu a partir da graça da fé, do seu batismo, mas também da certeza de que Deus te criou. Então os dons já estão no nosso coração. O que nos cabe é transformá-los em atos concretos, em fidelidade diária. Nos perguntemos: estou sendo fiel a cada dia? Quando sou infiel, procuro retomar o meu caminho? Querido irmão, querida irmã, compartilhe essa mulher com seus contatos, seu WhatsApp, agora mesmo. Também se inscreve no nosso canal aqui embaixo, uma curtida para nós, deixe o seu comentário. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã.